Caso você tenha assistido Corra e você não tenha entendido, fica comigo neste vídeo que, além de destrinchar o filme, eu vou te explicar todas as incógnitas. Olá, família operandi, como vocês estão? O dia de hoje é muito especial, a indicação, né, o review, porque é um filme que eu sou extremamente apaixonada e eu achei muito, muito inteligente. Estamos falando de Corra e assim, peço a paciência de vocês porque eu não vou fazer uma resenha deste filme, eu vou literalmente esmiuçar ele para vocês. E quando tiver spoiler, fiquem tranquilos que eu aviso. Mas chega de blá 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 e vamos para esse filmaço. O Chris, que é o nosso personagem principal, ele é um afro-americano e namora com a Rose, uma mulher branca. Por que eu estou falando negro? Por que eu estou ressaltando se ela é branca? Não, isso não é uma opção minha ou porque eu acho importante. Isto é importante para o filme e é muito necessário, sim, eu esclarecer para vocês quem é negro, quem é branco, porque no final eu juro que vocês irão entender. Chris está se preparando para ir conhecer a família de Rose, né, os seus pais. Os dois, ele e a Rose, parecem se dar muito bem, super apaixonadinhos e tal. Ela deixa claro que não tem por que ele ficar preocupado em conhecer a sua família, porque ele sim se mostra muito apreensivo e inclusive pergunta para ela se os pais dela sabem que ela namora um homem negro. E a Rose o tempo todo fica falando que isso é uma informação totalmente desnecessária, já que isso não faz diferença nenhuma. Com uma fala muito importante, essa que eu vou falar pra vocês, o Chris, por saber que é o primeiro relacionamento interracial com a Rose, fala pra ela que tem medo de ser recebido na casa dos pais com uma arma pelo fato da cor do garoto. Rose reitera que os seus pais não são racistas e que esse fato da cor dele é irrelevante e que, inclusive, os seus pais até votaram no Barack Obama. Como se, tipo assim, isso validasse alguma coisa, né? O Chris, ele é fumante e a Rose reclama muito disso. Porém, ela literalmente proíbe o rapaz de fumar enquanto estiver na casa de seus pais. No caminho, ela também se livra do maço de cigarro do garoto. O nosso protagonista tem um cachorrinho. E ele deixa esse doguinho aos cuidados de Rod, que é o seu melhor amigo. E é uma figura muito engraçada do filme, assim. Se o filme tem 0,5% de comédia, é graças a esse amigo do Chris. E ele é funcionário de uma empresa chamada Transportation Security Administration. Quando o Chris avisa para o amigo dele aonde ele vai, que seria para conhecer os pais da Rose, o Rod já fala assim, cara, não vai ser perigoso, não sei o quê, mas ele fala num tom de brincadeira. Mas é aquele tom de brincadeira que tem aquele fundinho de verdade. A caminho da casa dos pais de Rose, um veado atravessa a estrada e, infelizmente, a Rose acaba pegando o bichinho e ele vem a falecer. Quase que instantaneamente, um policial aparece e enquadra os dois, só que na verdade o policial implica mais com o Chris. E a Rose dá muito a entender para esse guarda que na verdade a implicância dele vem porque o Chris é negro, né? Dá a entender que é um problema racista. Então o guarda já baixa a guarda dele e no fim eles conseguem se resolver. Porém, tem um fato aí que vocês precisam frisar. A Rose vai em defesa do Chris e não deixa ele mostrar a identidade dele para o guarda. Ela assume a frente do problema e dá a sua carteira de motorista, enfim. Eu já achei isso aí, quando eu assisti, bem suspeito. O Chris chega na casa dos Armitage, eu acho que é assim que pronuncia, enfim, se eu falei errado, me perdoem. E é muito bem recebido pelos sogros, que são mega amáveis com ele e tudo mais. A Missy, a sua sogra, é uma psiquiatra e o Jim, o seu sogro, é um neurocirurgião. É claro,
é claro que a casa fica no meio do nada e nem possui vizinhos ao redor. A residência possui a Georgina, que é a empregada da casa, e o jardineiro Walter. Ambos também são afro-americanos. E o bizarro desses dois é que eles têm um comportamento muito esquisito. Eles chegam a parecer um robô. É uma coisa muito mecânica como eles se comunicam, como eles andam. É bizarro, gente. Você tem certeza que, tipo, ali tem algum problema com esses dois. Isso assim, é um fato consumado. O sogro do Chris explica que, na verdade, a Georgina e o Walter, eles foram contratados para cuidarem dos pais dele, né, dos avós da Rose, mas que após os idosos falecerem, eles acabaram ficando na casa. Isso também não é um fato aleatório. E assim, eu preciso avisar vocês que esse filme é muito raro ter alguma fala nele que não tenha um sentido no futuro ou uma dupla interpretação, tá? Esse filme realmente ele é inteligente, não é o tipo de filme de terror, porque ele não deixa de ser um terror, é um terror psicológico, mas que não é do tipo para você prestar atenção, só ficar assustado e esquecer das informações. Não, seu cérebro tem que ficar bem ligadinho durante o longa. Voltando, os sogros do Chris apresentam muito interesse na família do Chris, da onde ele veio e também na sua genética. Tipo assim, entendi o total de zero quando eu vi esse filme a primeira vez. Eles começam a perguntar umas coisas, sabe? Questão de saúde, umas coisas hereditárias. Tipo, tem doença hereditária na família? Enfim, tipo, umas coisas de doido. Aí o Chris fala que, na verdade, ele foi criado apenas pela mãe dele, mas que ela veio a falecer em decorrência de um acidente, né? Ela foi atropelada e ele perdeu a mãe dele quando ele era bem criança ainda. O fato do Chris ser fumante não passa despercebido pelos sogros. E Missy, ela se oferece assim voluntariamente para curar esse vício do Chris com uma hipnose. E ele fala, não, obrigada, eu tô bem. E você vai julgar? Porque você imagina uma pessoa que você acabou de conhecer fala, eu vou te hipnotizar. Eu falo, muito obrigada pela sua disposição, mas não. Coisa de doido, gente. O Jim, quando eles estão lá, eles estão tomando um chazinho da tarde e tal, assim que o casal chega, eles falam que no dia seguinte terá uma festa que servirá de homenagem ao avô da Rose, né? Ao pai do Jim. E que essa festa contará com alguns amigos da família. Aí eu fiquei me perguntando também, né? Tipo assim, a pessoa vai fazer uma festa em homenagem a alguém que já morreu, mas tipo assim, não é aniversário da pessoa, nem, sabe, tipo um fato aleatório. E eu também liguei minhas anteninhas nesse momento. Porém, eu não fui a única a ligar as anteninhas, porque a Georgina, quando ela ouve o Jim, o seu patrão, falando dessa festa e dos convidados, ela fica assim, tipo, em pânico, ela trava literalmente, e ela fica tão desnorteada que quando ela tá servindo assim o chá, ela se desliga e acaba até vazando o chá do copo, tal. Nisso ela pede mil desculpas e a Missy pede para ela se retirar e descansar. Tipo, claramente a mulher ficou perturbada com o fato de que vai haver uma festa e que terá amigos da família. E neste momento do filme conhecemos o Jeremy, que é o irmão da Rose, tipo assim, uma pessoa totalmente desnecessária, tipo, bode à primeira vista. Mega arrogante, mega presunçoso, tipo, se acha a última bolacha, sabe, do pacote. Ele é ultra agressivo, assim, no modo que ele fala, e inclusive ele chegou a ser ofensivo com o Chris, e isso, tipo, foi totalmente perceptível com todo mundo. Ele é estudante de medicina e pretende seguir a carreira do pai. Aí o auge, né, de quando o Chris e o Jeremy se conhecem é que o Jeremy chama o Chris pra lutar. Ele dá a entender, tipo assim, gente, é o filme, tá, que eu vou falar. Sua raça é boa em luta, vem cá, deixa eu ver, tipo, sem noção mil, né? Aí, quando chega a noite, a Rose fala pro Chris que, na verdade, ela sente muito por qualquer coisa que ele possa ter se sentido ofendido, pede desculpas, né, pela reação da família, que ela não esperava, e nananã. E o Chris só responde pra Rose aquela famosa frase que, na verdade, a gente odeia ouvir, mas adora falar. Eu avisei.
Só que o Chris está muito agitado e ele não consegue dormir. Aí ele vai dar um rolê na casa e ele vê a porta assim meio aberta, sabe? A porta que dá pra área externa da casa. E aí ele fala, vou fumar, já aproveitar, né, que tá todo mundo dormindo e tal. E de repente ele tá lá no escuro, surge do além, do meio do mato, o Walter, o jardineiro, correndo. Mas ele não tava, tipo, fazendo um cu... Não, ele tava assim, tipo, parecendo que tava fugindo, mas veio num pau. O Chris olha aquilo, ele não tem nem reação. Ele, tipo, ele fica parado, falando, pronto, o cara vai pular em cima de mim, não sei o que ele vai fazer. O Chris só espera. Aí o Walter vem. Quando ele chega, tipo, aqui na frente do Chris, ele desvia a tempo. E o Chris fica, beleza, entendi, foi é nada. Como pouca coisa estranha nesta casa é bobagem, o Chris ainda tá lá fora da casa, tentando absorver o negócio. Com o Walter, ele olha assim pra cima, vê na janela de um dos quartos a Georgina. E ela tá literalmente... Se você ver o filme, você vai entender que literalmente ela tá assim. Ela tá em frente ao reflexo da janela, tá se penteando e sorrindo. Tipo assim, parece que ela nunca se viu na vida e tá olhando para a 10ª maravilha do mundo. É bizarro. Gente, tudo nesta casa, destas pessoas é esquisito. A gente só não sabe qual que é o rolê. Aí o Chris volta pra dentro da casa e se depara com a Missy. A Missy chama ele para o escritório dela e aí dá problema. A Missy, ela começa a conversar com o Chris e mexer o chá. Uma colher, só que ela mexe de uma forma que não é aleatória, sabe? Não é tipo que a gente tá lá distraindo, conversando com a pessoa. Não, ela fica assim, ó. E a atenção do Chris, sem ele nem querer, vai em direção à colher que a Missy tá mexendo. O que tá rolando? Aí a gente entende que ela tá hipnotizando ele. Que, na verdade, o fato de mexer a colher é o gatilho para ele entrar em transe. Ele, então, sem conseguir se controlar, começa a contar da noite em que a sua mãe faleceu e o fato de que ele carrega uma culpa muito grande dentro dele porque ele não conseguiu ir prestar socorros para sua mãe quando ela foi atropelada, e ele ouviu tudo, tal, mas ele não conseguiu ter ação. E a Missy só reforça essa culpa dentro dele, né? Então, assim, em vez de melhorar o menino, já que ele... Não, ela só deixa ele mais culpado ainda. E aí o Chris vem entrando em, assim, um transe profundo, até que ele começa a afundar, tipo, no sofá, e aí aparece ele caindo, assim, no vazio, e ele vai enxergando a Missy, assim, de longe. Parece que ele tá em outra dimensão e que o que ele tá vendo passa, sei lá, tipo, como se fosse um filme na TV. É bizarro, gente, tipo, é muito louco e não, esse filme não é tosco em nenhum momento. No dia seguinte, o Chris acorda, tá lá do lado da Rose e ele acorda com aquela sensação, tipo, será que aconteceu ou será que eu sonhei? Só que aí, o Chris e nós, espectadores, percebemos que o rolê da hipnose aconteceu mesmo. Por quê? A vontade que ele tem de fumar desaparece. E assim que ele olha um cigarro, inclusive, ele tem uma ânsia instantânea. Ou seja, rolou hipnose sim. Chegamos ao dia da festa e a Rose faz um pedido meio estranho, assim, inusitado pro Chris. Ela fala, sorria o tempo todo e não sei o quê. Tipo assim, cara... Além de você estar num lugar que você não tá confortável, você ainda tem que ficar sorrindo? Sério, essa vida é muito curta pra uma situação dessa. Todos os convidados são pessoas de idade bem avançadas, extremamente ricas e, óbvio, né, pela ideia do filme, quase todos, são brancos. Esse filme, ele vai ficando estranho, assim, esquisito, a cada minuto que passa. As pessoas, assim que notam a presença do Chris na festa, ficam olhando para ele como se estivessem vendo um alienígena. Mas não é um olhar de reprovação. Como eu vou explicar para vocês? É um olhar de tipo... que interessante, sei lá. Imaginem que vocês querem muito uma coisa e vocês encontram essa coisa na frente de vocês e vocês fazem... que interessante. Então, foi mais ou menos... esse tipo de olhar que todos os convidados estavam fazendo para o Chris.
E não para por aí, porque a galera da festa, assim, são mega invasivos, chegam até a ser ofensivos com o Chris, porque eles ficam fazendo umas perguntas pra ele, gente, que vocês não fazem ideia do quão inadequadas essas pessoas são. E um detalhe muito importante, essas perguntas que as pessoas ficam fazendo pro Chris da festa são todas direcionadas para o físico dele. Não é exatamente o que falam no filme, mas é meio que assim... você se exercita? Você se alimenta bem? Você, sabe, tipo, querendo saber, na verdade, como é o estado de saúde do Chris. E nesse momento, é claro, qualquer pessoa do mundo eu acho que ficaria desconfortável. E aí ele olha assim, ele acha outra pessoa afro-americana na festa. Essa pessoa se chama Logan King. O Logan também tem um comportamento, tipo, mega bizarro, mega esquisito e mega robótico. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, a formalidade da conversa não é normal nem natural, gente. E após conversar um pouquinho com o Logan, aí sim o Chris tem certeza que nada naquele lugar e naquelas pessoas é normal e ele fica mais encucado ainda e com a certeza de que tá rolando alguma coisa. Em dado momento, Chris também na festa conhece Jim Hudson. Ele é um homem e que é cego e cadeirante. É dono de uma galeria de arte e informa a Chris que perdeu a sua visão e a sua capacidade de locomoção aos poucos. E aí o Chris resolve dar assim, né? Ai, deixa eu falar com alguém que eu me sinto bem. E ele dá uma ligadinha pro Rod, aquele melhor amigo dele. E ele comenta do comportamento do Logan, do Walter e da Georgina. E, cara, bizarro, porque o Rod, ele fala, tipo, no ato pro Chris. Cara, será que essas pessoas não são escravizadas pela galera branca daí? Aí você fala, pessoal louca. Louco é a gente que acha que não tem uma coisa muito bizarra rolando aí, né? O Chris, em certo momento, ele tinha deixado o telefone dele carregando. Quando ele volta para pegar o telefone dele, alguém tinha desconectado o fio do telefone, sabe? Para não carregar. E aí ele acha aquilo muito estranho, ele vai, conecta de novo, aí desconectam. Aí ele comenta com a Rose que acha que foi a Georgina. Aí ele vai falar com a Georgina. E a mulher, sorrindo, eu vou deixar a foto aí pra vocês. Sorrindo, começa a chorar e sai em defesa da família. Por quê? Porque o Chris começa a falar que ele não está se sentindo bem lá, começa a tentar conversar com ela, né? Gente, é assim, cara, eu não sei como ele aguentou passar, tipo, 2 horas nessa casa. E aí, só fica piorando, porque o Chris volta pra festa e aí todo mundo começa a real questionar ele sobre, tipo assim, coisas muito esquisitas. Coisas esquisitas essas que incluem qual a vantagem e desvantagem de ser negro na sociedade. Tipo, essas coisas são perguntadas pro Chris e ele fica tipo assim, cara, é todo mundo muito louco. Acho que é o único pensamento que ele consegue ter. Aí o Chris volta a conversar com o Logan, aquele rapaz afro-americano da festa, que inclusive é companheiro de uma senhorinha, mas assim, tipo, a senhora tem 90 anos e ele tem tipo 30. Do nada, o nariz do Logan começa a sangrar e aí o Chris ele tem a brilhante ideia de bater uma foto dele e quando o flash atinge o Logan, ele tem um verdadeiro surto, fica tipo totalmente descontrolado, vai pra cima do Chris, empurra ele e fala: corra, corra, vai embora daqui. O nome do filme? O que tá rolando, gente? Na real, a festa não é uma festa, é um leilão. Para o quê? Para arrematar. Arrematar o Chris. É isso mesmo. Nisso que o Logan surtou, a Missy leva o Logan para o escritório dela e hipnotiza claramente ele. E aí ele volta normal, todo tranquilo, fala que ele teve um problema lá, não sei o quê. Enfim, lorota, né? Simultaneamente, o leilão tá acontecendo e ele é silencioso, é tipo um bingo, eu vou estar deixando aí a foto pra vocês também. E assim, nem o Jim e nem o Jim é quem tá presidindo o leilão e nem os convidados pronunciam nada. E aí, você olha pro palco da onde tá acontecendo, né, o leilão, da onde o Jim fica fazendo os lances com a mão, tem uma foto gigantesca do Chris. Gente,
surto. Quem arremata o Chris, adivinhem? Isso mesmo, Jim Hudson, aquele cara cego, cadeirante, então, ele mesmo. O Chris, após todos esses eventos, ele quer, ir embora pra ontem. Claramente concordamos, né? Porque, pelo amor de Deus. Só que ele não quer abandonar a namorada ali. E aí o Chris manda uma foto do Logan para o Rod. E beleza, mandou essa foto, ok. O Chris começa a fazer as malas dele e ele mexe num negócio lá que é da Rose. E aí ele encontra uma caixa com muitas fotos, todas românticas, ou seja, dá a entender que, na verdade, eram parceiros, né, namorados, ex-namorados da Rose, só que com um detalhe. Todos eram negros. E aí o auge é que, em uma das fotos, a Rose está ao lado de Georgina. E é aí que a ficha do Chris cai e ele sabe que ele é a próxima vítima do plano da família. Qual plano? Nem ele e nem nós sabemos exatamente até então. Mas ele sabe que, assim, boa coisa não vai vir. O Chris tenta ir embora, gente, só que, obviamente, ele começa a andar e tal, e aí ele percebe que a Rose tá com a família, que na verdade é toda uma armação, e a Missy hipnotiza ele, mexendo a maldita da colher na xícara de chá e dá 2 tic-tic assim na xícara e ele cai desmaiado. Novamente o Chris tem a sensação que está caindo num vazio assim e tudo que está acontecendo ao redor dele acontece como se fosse assim lá de longe. Só que na real o corpo dele está amarrado em uma cadeira dentro do escritório, né, da família, que obviamente também está trancado. Nisso, o Rod ele fica tentando falar com o Chris, só que o celular dele só tá dando caixa postal. E aí, o Rod resolve ligar para a Rose, e a Rose fala que, na verdade, o Chris já foi embora há uns dias atrás, imagina, que nem tá mais com ela. Só que o que deixa o Rod, assim, em pânico, é que ele vê a foto do Logan que o Chris mandou, e, na verdade, este Logan é um tal de Dre, que é um menino que o Rod e o Chris conhecem e que está desaparecido há meses. Fora que a aparência do cara, assim, mudou drasticamente. E nisso, o Chris acorda e ele, dá de cara, assim, com uma TV e um filme rolando. Quem preside esse filme é o Roman. Roman é o pai do Jim, avô da Rose. Nesse filme, a Rose e o Jeremy aparecem bem criancinhas e junto com eles aparece o Jim, a Missy e os avós dos garotos. Roman fala diretamente com quem está assistindo a fita, no caso o Chris, e fala que ele foi escolhido para algo muito especial e maior que ele. E que essa escolha maravilhosa e claramente contém ironia, foi devido às atribuições físicas do Chris. Nisso, o Rod decide ir atrás do Chris, porque sabe que não vai dar bom, não tá nada tudo bem lá. E o Roman descreve que o Chris passará por um procedimento e que há passos, na verdade, para esse procedimento. O primeiro passo é a hipnose, o segundo, a preparação mental e o terceiro, um transplante. Beleza, caso você não queira saber o que tá rolando para assistir o filme, para aqui e eu te aviso quando você pode voltar a assistir. Gente, o que tá rolando, aliás, o que vai rolar é que o cérebro do Jim Hudson, que é quem arrematou o Chris no leilão, vai para o corpo do Chris. Porém, uma parte do cérebro do Chris ainda ficará acordado no corpo dele. Ele vai enxergar tudo, ele vai ouvir tudo, só que ele não terá nenhum controle sobre o corpo dele. Eu realmente, assim, eu não consigo imaginar essa loucura. E aí, nesse ponto do filme, entendemos que o quê? Que o que aconteceu com o Logan é isso. Ele também foi arrematado e fizeram isso com ele. O corpo de alguma pessoa branca, que na verdade é os amigos dele, geralmente essas pessoas, aí vai algumas explicações, essas pessoas têm algumas limitações, alguns problemas de saúde e querem ficar bem ou querem ficar prolongando
a vida. No caso do Jim Hudson, que foi quem arrematou o Chris, ele o quê? Ele é cego e cadeirante e dono de uma galeria de arte. Ou seja, o Chris, ele é um fotógrafo, cara. Então, assim, pra ele é perfeito. Inclusive, o Jim fala que escolheu o Chris, que fez questão de levar no leilão o Chris, por causa das habilidades fotográficas dele. O Chris claramente fica assim, desesperado e consegue se desvencilhar das amarras. E ele, muito ligeiro e tipo rápido no negócio, ele pega o algodão que ele tira da cadeira que ele tá fazendo assim com a mão e coloca nos ouvidos, ou seja, dessa forma não vão conseguir hipnotizar ele mais. Nisso já aparece a Rose lá no quarto dela e, inclusive, uma cena muito interessante que eu não entendi quando eu vi a primeira vez, ela tá comendo, sabe aquele cereal Fruit Loops? Sabe? Ela come separado do leite dela. Ou seja, é uma clara leitura racista, né? Que as coisas com cor, para ela, não se misturam com branco. Por isso que eu falo pra vocês, tem que estar muito atento nesse filme, que tem muita coisa subjetiva e com duplo sentido. Agora deixa eu falar uma coisa importante. Esse filme tem 3 finais alternativos. Eu vou primeiro contar pra vocês o final, que eu assisti a primeira vez e que foi o que eu mais gostei, beleza? Bom, o Chris, ele consegue se desvencilhar, né, lá da cadeira, e quando o Jeremy vai buscar ele pra levar para o centro cirúrgico, o Chris consegue dar fim à vida do Jeremy, também consegue dar fim à vida do Jim. Ele pega o carro da família, só que a Georgina se coloca na frente do carro, ele atropela a Georgina, só que pelo fato dele ser traumatizado com o que aconteceu com a mãe dele, ele não consegue simplesmente largar ela lá no chão atropelada. Então ele desce do carro, vai ajudar a Georgina e coloca ela dentro do carro no banco passageiro. Só que a mulher acorda e ataca ele. Nisso, ele bate o carro. Nisso, a Rose ouve todo o furdúncio lá de cima e desce com uma arma. Lembra quando eu falei pra vocês da fala do Chris lá no começo de nossa, eu não quero chegar na sua casa e ser recebido com uma arma? Pois é. O Chris está ferido da batida de carro, né, com a Georgina. E aqui que acontece? O Walter aparece do além e entra em luta corporal com o Chris. E o Chris, muito astuto, ele consegue alcançar um flash da máquina do telefone dele e dispara. Nisso, ele desperta o Walter, que finge para a Rose que está chegando neste momento, que na verdade ele não saiu da hipnose, e pede para ela a arma. Ela dá e na verdade ele dá um tiro nele mesmo. Caso você ainda não tenha entendido, o Walter, na verdade, é o corpo que abriga a mente do Roman, do patriarca da família, do pai do Jim. E a Georgina é a mulher que fisicamente abriga o cérebro, a mente da avó da Rose, da mãe do Jim. Aí, a Rose e o Chris começam também a entrar em luta corporal e ela vê que ela está perdendo, né? Aí ela vai para a parte apelativo emocional e fala desculpas, que ama ele, que não sei o que, pra ver, né, se ele para, porque ele ia matar ela. Nisso, ela ouve a sirene de um carro de polícia. Aí ela fala, minha chance, porque, né, tem todo aquele negócio do preconceito, né, do racismo. E ela começa a gritar, socorro, socorro, socorro. Só que, na verdade, quem aparece dentro da viatura é o Rod, o melhor amigo do Chris. Nisso, a Rose leva um tiro e o Chris entra dentro do carro com seu amigo, fica em silêncio e o Rod fala, eu te avisei para você não vir até aqui. O segundo final alternativo é de que quem chega nesse furdúncio todo é realmente a polícia e os policiais presumem que o Chris é culpado, né, de todos os homicídios da família e ele vai preso. E aí o Rod vai visitar ele na cadeia para perguntar o que aconteceu e ele fica em silêncio. O terceiro final alternativo, que pra mim, assim, eu desconsidero, é de que o Chris, na verdade, quando o Rod chega, realmente o Rod chega na viatura, não sei o quê, só que, de fato, conseguiram fazer o transplante no Chris e o Chris não é mais ele. Então, assim, e por que o diretor fez tantos finais? Porque ele foi muito criticado quando lançou a primeira versão, que é a oficial,
que eu assisti. Quando eu assisti a primeira vez, nem sabia que existia finais alternativos. Eu fui ficar sabendo um tempo depois e eu nem sabia desse terceiro final alternativo também. Eu também fiquei sabendo há um tempo atrás. Enfim, eu de vocês assistiria a versão que é a do Chris com o Rod saindo e dando tudo certo, porque não é porque eu gosto de finais felizes, não é só por isso, mas pelo contexto é realmente o melhor final. Eu falei pra vocês que eu iria destrinchar esse filme e assim o fiz, dando umas explicadinhas, porque realmente esse filme não é fácil de ser compreendido a primeira vez que a gente assiste, até mesmo porque a gente tá bem tenso, tá bem assim envolvido com a situação e não consegue assistir com a lógica, né? Mas enfim, gente, filmaço assim, assistam, porque não dá assim, nossa, medo, mas é o tipo de filme que você fica tipo assim, travado, sabe? Podem ir que é sucesso. Muito obrigada se você ficou comigo até o final. Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, isso é vital para o canal e é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo e nos recomende para todo mundo que gosta do universo do Operandi. Chama geral para a nossa comunidade True Crime. Caso role um upgrade aí da sua parte com o Operandi, compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia até agora. Um enorme beijo, um grande abraço, feliz Halloween, aproveitem que tá acabando e se cuidem!